Meu nome é Caroline, faço parte da equipe de Customer Success aqui da Dinamize. Vou apresentar hoje no webinar sobre o que fazer com uma base de contatos inativa, né, uma base que não está interagindo com vocês. Vou pedir para todo mundo que está assistindo o webinar se consegue me ouvir bem e se estão visualizando minha apresentação já. Para quem é a primeira vez que está participando desse modelo de webinar pela nossa plataforma, ali do lado direito vocês podem fazer perguntas, né? Podem levantar questões durante o webinar e também ao final eu vou abrir para dúvidas, para perguntas que podem acontecer, tá bom? Perfeito, então. Bom, a primeira coisa que eu gosto de explicar quando falo sobre esse assunto de base inativa é explicar, então, o que é uma base de contatos inativa. É algo que é muito comum as pessoas confundirem contatos inválidos, né, contatos inexistentes, com uma base de contatos inativa. Contatos inválidos, então, são aqueles endereços de e-mail inexistentes, que é o e-mail digitado errado, por exemplo, né? Então, no momento que foi capturado aquele endereço, a pessoa digitou gmail.com.br, Hotmail escrito de maneira errada, algum outro tipo de erro de digitação, um endereço de e-mail que era de uma empresa e a pessoa saiu da empresa, ou até um endereço de e-mail que era real, mas a pessoa deixou de acessar por muito tempo e o provedor passou a responder que aquele endereço não existe mais. Então, esses endereços, esses contatos são considerados inválidos. É um pouquinho diferente do que é uma base de contatos inativa. Uma base de contatos inativa são as pessoas que não são engajadas com as ações de vocês. Então, você faz um envio de e-mail a ela, faz uma interação e ela não retorna, né? Ela não abre, não clica, não interage com você. Então, esses são os contatos que são inativos dentro da base de vocês hoje. Então, é uma divisão diferente, né? Você tem ali uma base de contatos, você tem as pessoas inválidas, as pessoas que são válidas, mas mesmo assim elas são inativas com a sua base, né? com as suas ações, com o seu comportamento dela, ela não interage com você. Os motivos, então, para ela ter se tornado inativa pode ser falta de interesse ou mudança de área, né? Então, eu envio conteúdo sobre marketing digital, a pessoa mudou de área, o conteúdo que eu estou enviando para ela já não é mais de interesse. Pode ser que ela não esteja mais recebendo na caixa de entrada, então ela não está recebendo na caixa de entrada, não costuma acessar a caixa de spam, então ela não visualiza suas mensagens, ou ela não está mais utilizando aquela caixa de e-mail, que pode acontecer também. Então, por algum desses motivos, ela não está interagindo com você, não está abrindo os e-mails de vocês. E qual é o impacto, então, da gente ter uma base de contatos inativa, né? Então, tirando essa questão de inválidos, a gente está mandando para uma base hoje que é contatos inativos, que não interagem com vocês. Então, o que impacta isso hoje é o perda de potencial receita, né? Então, se elas não estão abrindo, possivelmente essa pessoa não está engajando com as minhas ações, com as minhas campanhas. Influência, ela reduz, né, o ROI, então já que o ROI é o retorno de investimento, né? Então, se a gente tem ali 100 mil contatos, desses 100 mil contatos, 70 mil já não abrem, são inativos, a gente está considerando aqueles 100 mil, obviamente o ROI aí da nossa ação vai ser muito mais baixo. Métricas imprecisas, né? A gente está mensurando a taxa de abertura, a taxa de cliques em cima de contatos que já não estão mais interagindo, então eles já não deveriam mais estar fazendo parte dessa métrica, e ele impacta principalmente na entregabilidade, ou seja, nas entregas dos envios de vocês na caixa de entrada, certo? Vamos então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês identificarem hoje quantos % das pessoas que vocês têm na base de vocês não interagem, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma base de 50 mil contatos, 60%, 70% das pessoas não interagem há mais de 6 meses, né? Há mais de 180 dias, e menos de 5 convertem, né? Então, aqui é um cenário, né, que normalmente é encontrado. A gente tem ali um percentual da base que há algum tempo já não fazem interações com vocês. E quanto tempo, então, eu devo considerar um contato como inativo? Aqui eu trouxe algumas perguntas que a gente pode fazer, né, para considerar se esse contato é inativo, né? Então, qual é a frequência de envio que eu faço para esses contatos, né? Então, para a gente fazer esse levantamento de quanto tempo a gente pode considerar um inativo, a gente tem que saber qual é a frequência, né? Então, eu não posso dizer que um contato é inativo se ele não abriu em 2 meses, por exemplo, se eu faço uma vez por mês um envio para ele. Então, ele teria 2 envios, não abriu os 2, ele já é inativo. Então, a gente tem que considerar isso. Quantas vezes você já enviou para aquele contato naquele período?
período. Ah, eu já mandei 20 vezes para aquele contato nesse período, ele não abriu nenhum dos meus envios. Então pode ser que ele seja um contato inativo realmente. Os conteúdos enviados, né, os conteúdos que a gente está tá enviando, são conteúdos que ele se inscreveu para participar. Então, por exemplo, eu faço uma edição que eu falo sobre e-mail marketing, eu faço outra edição que eu falo sobre redes sociais. Se ele cadastrou só para receber redes sociais, aquele conteúdo que eu estou fazendo sobre e-mail marketing não faz interesse a ele. Pode ser que ele não está abrindo meus envios, porque eu não estou mandando o conteúdo que ele selecionou. Então, há uma falta de interesse naquele conteúdo, então ele não está recebendo naquele período que eu vou estar analisando aquela ação. Então, verifique então se ele está recebendo aquilo exatamente que ele solicitou dentro daquele período de avaliação. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, estou mandando uma vez por semana, a cada 15 dias ele recebe uma news semanal e mais os envios pontuais. Então, ele recebe um e-mail uma vez por semana, então dentro de um mês ele vai ter 4 a 5 e-mails, e os conteúdos variados ali ele recebe mais 2 e-mails, ou seja, no total de um mês ele vai receber até 7 e-mails e não visualizou nenhum deles. Então, esse é um caso típico de contato que não está engajado com minhas campanhas, né? E o quanto isso pode prejudicar a nossa marca, né? O quanto eu enviar para esse contato pode nos prejudicar. Eu vou mostrar para vocês aqui um levantamento em cima do material que os provedores disponibilizam. Esse tipo de engajamento, né, de reputação, hoje o Gmail, Hotmail e o Yahoo trabalham com esse tipo de mensuração da sua reputação. Então, aqui do lado, o engajamento positivo são quais as ações que fazem a sua reputação subir junto ao provedor. Taxa de abertura, taxa de clique, pessoas que respondem o e-mail de vocês, né? Então a pessoa respondeu um e-mail que você está enviando, por isso é tão negativo você utilizar um no reply como remetente, ou dizer, não responda esse e-mail, algo assim. Quando as pessoas baixam as imagens do envio, né? Então, alguns provedores, algum gerenciador como Outlook, por exemplo, a primeira vez que você está mandando um e-mail para aquele contato, por exemplo, ele aparece para você fazer o download das imagens. Então, a pessoa baixar aquelas imagens significa que ela confia no seu remetente e que ela tem interesse naquele conteúdo. Então, isso é um engajamento super positivo. E no caso ali de pastas, né? O próprio Gmail tem aqueles marcadores, o Microsoft Outlook.com, né? Por exemplo, ele também tem as pastas, então ela mover o seu e-mail para uma pasta, né? Então ela tirou da pasta de caixa de entrada e criou uma pasta compras, por exemplo, e colocou o seu endereço de e-mail, isso já é algo positivo também. Já o que traz engajamento negativo é a denúncia de spam, obviamente, né? Então a pessoa recebeu o seu e-mail e denunciou como spam, já é um índice para o provedor dizer que você está mandando e-mail que as pessoas não desejam receber. Ela deletar o e-mail sem ler. Então aí nesse momento que o contato deletar o e-mail, não engajar com o seu e-mail, isso é super negativo. Ele moveu o e-mail para pasta de lixo eletrônico, né? Então ele recebeu na caixa de entrada, ele moveu para pasta de lixo eletrônico, ele bloquear o remetente, e aí o que entra principalmente a questão do base de contatos inativa, é ele ignorar o e-mail e não fazer nenhuma ação. Ou seja, eu recebi o meu primeiro e-mail de você, não abri ele, não fiz nenhuma ação. Recebi o segundo, não fiz nenhuma ação. Recebi o terceiro, possivelmente no quarto, no quinto e-mail, o provedor já vai entender que aquele conteúdo já não é mais de interesse e vai colocar na caixa de lixo eletrônico. Então, ele vai começar a entender, olha, não é interesse para esse contato receber esse conteúdo e acaba que não, ele vai começar a direcionar para a caixa de lixo eletrônico. Fernando, sim, ele tem som. Você não está conseguindo me ouvir? Verifica o seu microfone, Fernanda, para ver se o seu áudio, para ver se você está com algum problema. Alguém mais tem algum problema para me ouvir? Perfeito. Bom, qualquer coisa ali você tenta reiniciar o aplicativo para ver se pode ser isso. Então, voltando aqui, o processo de ignorar o e-mail, de você não ter aquela abertura, ele conta pontos negativos para o provedor. Então, se você mandar para 1000 pessoas e sem abrir, é diferente de você mandar para 200 e as mesmas sem abrir. Aquelas outros contatos que não abrirem o envio de vocês vai fazer essa reputação que você tem junto ao provedor cair. Então, por isso é tão importante, né, você manter o envio só para contatos que estão interagindo com vocês, né? Você vai acabar separando esses contatos que param de abrir com uma frequência, né? Então, deixa eles de lado, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos de ações para justamente não afetar a reputação de vocês.
Então aqui, quanto mais pontos negativos o seu remetente tiver, maior a chance do seu e-mail cair na caixa de spam, né? Então, ou pior, até ser blacklistado, né? Então isso é bem comum se há pouca interação com o seu remetente, você envia para diversos contatos e esses contatos não estão interagindo mais, existem alguns provedores que acabam inserindo o seu domínio numa blacklist para evitar esse tráfego de dados com mensagens de vocês e que você acaba que o provedor, a pessoa não deseja receber, não tem interação. Então ele entende que o seu envio pode ser um envio falso. Então como que a gente faz para identificar esses contatos, né? Como é que a gente identifica esses contatos na nossa base? Então, para verificar isso, a gente tem que fazer algum tipo de análise, né? Eu acho que para quem tem a ferramenta as ferramentas da Dynamize, a gente tem filtros hoje que vocês conseguem aplicar de contatos que não estão visualizando, mas qualquer outra ferramenta, eu acredito que tem essa possibilidade de você fazer um filtro e dizer assim, olha, eu quero as pessoas que não visualizaram durante um período. Eu fiz mais ou menos uma timeline aqui para vocês entenderem em que momento está cada um dos contatos de vocês, né? Então, se está visualizando durante os últimos 30 dias, é uma base super engajada. 90 dias, né? Até 90 dias ali são contatos que estão bem engajados. Passou de 180 dias, são contatos que podem começar a ter necessidade de uma atenção, né? Eles estão baixando o engajamento com vocês. Então, 365 dias essas pessoas não estão abrindo, possivelmente elas podem ter se tornado inativas, né? Então, se passou um ano, você tem uma frequência de envios para ela, que você continua mandando e-mails e ela não abre aqueles e-mails, possivelmente ele é um contato inativo. E se ela nunca abriu nenhum envio de vocês, aí ele pode ser realmente um contato totalmente inativo. Trouxe aqui um exemplo de tabela para que vocês possam ter esses números, né? Então, é importante quando você vai aplicar uma ação de reengajamento de base que você tenha quais são os seus números atuais, até para depois você poder medir o quanto aquela sua ação foi eficaz. Então, se vocês vão fazer, né, eu vou passar aqui algum exemplo de ações de reengajamento, mas se vocês vão fazer, tirem uma foto, né, um cenário atual do que é a base de contatos hoje de vocês, não, dentro daqueles dados que eu passei aqui, quantos contatos nunca abriram, em números e percentualmente, possivelmente inativos, né, que são contatos ali que estão há quase um ano, né, mais de um ano sem interagir, e aí a gente vai colocar ali para a gente realmente entender como a nossa base pode ser trabalhada. Inclusive, se você separar essa base de contatos inativas, os próprios envios que você faz diariamente para aqueles mesmos contatos que já interagem, já vai surtir um efeito bem positivo, né? Porque se você está deixando de perder pontos por contatos que não estão interagindo, você passa a subir a reputação junto ao provedor. Então, para aqueles contatos que possivelmente não estavam chegando na caixa de entrada ou algo assim, e mesmo assim você estava engajando ele em algum momento, você aumenta as chances de você entregar aquele e-mail na caixa de entrada. Então façam esse teste já de deixar separado. Ó, agora, minha próxima ação eu vou mandar só para quem interagiu nos últimos 180 dias, né? Visualizou algum envio que eu fiz nos últimos 180 dias. Você vai notar a diferença, né? Mas peguem como métricas isso para saber de onde vocês vão partir, né? Qual o objetivo de vocês e quanto essa ação aí, ela traz resultado. Então, vejam os números atuais, anotem ali os números atuais e comecem então para as ações. Eu trouxe aqui alguns dos motivos que podem tornar um contato inativo, né? Então, os 3 principais motivos que podem levar ele a se tornar inativo, o primeiro deles é eles querem receber os seus e-mails, mas conteúdos específicos não é o que eles têm interesse, né? Então, tipo, alguns conteúdos eles querem receber. Então, nesse caso aqui, cabe muito aquela questão de perguntar ao usuário que tipo de conteúdo ele quer receber, principalmente se vocês têm diversos produtos, né? Ou se vocês produzem conteúdos diferentes, se vocês... eu tenho uma loja, vende produto X, Y, Z. Essa pessoa quer receber somente sobre produto X, então faça esse tipo de segmentação do lado de vocês, vai evitar com que o contato passe a se tornar inativo. Ele não quer mais receber os seus e-mails, mas tem preguiça de se descadastrar, ou não localiza o link de descadastro, ou ações do tipo, né? Então isso é bem comum, a pessoa ali recebe o e-mail, eu vou só excluir, vou só ignorar. Mas então, nesse caso aqui, é preferível que esse contato saia da base de vocês a partir de um descadastro, né? Então vocês têm que fazer algum tipo de ação com esses contatos para que evidencie o descadastro e que informe para ele, olha, você não quer mais receber meu e-mail, ok, mas descadastra aqui que eu não vou mais te enviar nada, não vou mais passar nenhum e-mail para você. Então é preferível que esse contato se descadastre da base de vocês do que ele fique inativo, né?
ele não vê os seus e-mails porque vão diretamente para a caixa de spam ou são bloqueados. Então, essa é uma das outras opções. A gente tem alguns testes que vocês podem fazer para tentar identificar isso, mas dificilmente vocês vão conseguir saber individualmente de cada contato qual é o real motivo, né, pelo qual ele não está interagindo com os envios de vocês. Eu trouxe aqui, então, como a gente identifica esses interesses, né? Então, o 1, o 2, o 3 e o 3, né? Se ele está sem interesse, preguiça de se cadastrar ou não recebe na caixa de entrada, algumas ações que a gente pode fazer para identificar esse interesse dos contatos, que é o primeiro item, né? Um e-mail com 3 ou mais categorias, das quais eles podem se interessar, né? Então, dentro da estratégia de negócio de vocês, né? Então, eu vendo eletrônicos, né? Então, coloca 3 tipos de eletrônicos diferentes, ou 3 categorias diferentes. A partir do clique dele, você começa, então, a segmentar aquele contato, né? Então, uma das ações que precisam chamar atenção, né? O assunto precisa chamar atenção, tem que ser um pouco diferente das ações que vocês fazem pontualmente, né? Porque ele vai ter que interagir de alguma forma, ele tem que chamar a atenção dele para que ele abra aquela mensagem. Um e-mail com uma landing page de definições de interesses, né? Então vocês podem fazer uma página onde ela possa preencher quais são as coisas, quais são os itens que ela tem interesse em receber. E também verificar os históricos das interações anteriores, né? Então, antes dele se tornar inativo, ele interagia somente com envios que tinham determinado conteúdo. Então, talvez ali a resposta para você tentar um novo engajamento com aquele contato em cima do interesse dele, né? Aqui alguns exemplos, né, de página onde tem essas opções de você selecionar que tipo de interesse a pessoa quer receber, né? Alguns outros dados, preferências. Esse outro fala também frequência de envio, né? Então, eu quero receber diariamente, semanalmente, mensalmente, ou não quero receber nenhum e-mail, né? Aqui por tipo de conteúdo. Então, aqui é aquela parte da gente configurar em cima de comportamento, né? Eu quero ver quando ele clicou num conteúdo específico ou ele visualizou um conteúdo específico e vou criar uma ação em cima disso. Isso é dentro da nossa plataforma. Quem utiliza, aqui também a gente tem um acompanhamento pós o clique no e-mail dele, no site onde ele pode ter interagido, né? Então, quais são os passos? Olha, clicou no meu site na página inicial, mas ele acessou o produto X, Y, Z, já posso fazer uma segmentação e tentar engajar ele dessa forma, né? Então, ele clicou há 2 meses atrás num produto, por exemplo, vendo imóveis, e ele clicou naquele produto específico. Eu posso tentar reengajar ele com aquela informação. Eu soube que ele clicou no produto que é uma casa no bairro do centro, por exemplo. Posso dizer assim, olha, você já comprou seu apartamento, sua casa no centro? Aí você está puxando ele para dentro de uma interação que fica mais próxima, né, na questão de conteúdo. Então, a chance dele interagir com você é muito maior. Então, aqui algumas métricas, né? O que as principais iniciativas de quem faz e-mail marketing, né? Então, uma delas aí 17% dos analistas fazem ações de reengajamento, né? Então, além de aumentar o engajamento dos contatos, melhorar as segmentações e crescer a base de contatos, aí o reengajamento ali está entre as top ações que os provedores, que os analistas de marketing fazem. Então, trazer uma sugestão de ação para vocês. Uma das sugestões seria, na primeira semana, mandar um e-mail. Nós sentimos a sua falta, né? Volte a comprar com essa oferta, né? Então, isso é algo bem chamativo, algo que engaje essa pessoa, tem que ser realmente algo apelativo, tirar um pouco da comunicação que vocês já utilizam atualmente, então uma comunicação bem diferente. Aí tentei na segunda semana a atualização do e-mail com preferências de recebimento, e aí em troca dessa atualização você dá um desconto. Isso para caso, né, tem uma loja, tem um produto que posso aplicar esse desconto, então eu posso dar um benefício em troca disso, né? Aí na terceira semana a gente tenta um reengajamento, né? Ainda dá tempo, né? Então mostra aquela questão da pressa, né? Do time correndo ali que você gera urgência. E aí, na quarta semana, a gente põe, não quero ser inconveniente, caso você não queira mais receber meus envios, pode se descadastrar. Então, pode ser bem direto no assunto, algo assim, para realmente chamar a atenção dele. Essas são algumas ações, aqui trouxe um exemplo de fluxo, né? Que a gente separa quem são os contatos que não estão interagindo, faz então a ação, espera alguns dias, faz o reenvio para quem não interagiu, espera mais alguns dias, aí faz o envio final. Aí você pode colocar em descanso, né, que é uma funcionalidade, por exemplo, que na nossa plataforma tem,
ou realmente excluir esses contatos, porque eles não podem estar mais nas ações pontuais que vocês fazem diariamente. Isso impacta diretamente nos resultados de vocês. Sei que muita gente tem um grande apego pela base, né? Não vou excluir esses contatos, fiz tantas ações, eles se cadastraram em algum momento, mas eu acho que é algo importante que a gente tem que lembrar que a permissão que eles nos deram em algum momento, ela não é eterna, né? A razão pela qual ela se inscreveu na sua base pode ter mudado, o interesse dessa pessoa pode ter mudado, e não faz sentido você acabar contabilizando como um número a mais aquela pessoa que já não tem mais interesse em receber o seu conteúdo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de ações que foram feitas em cima de reengajamento, né? Esse caso aqui das 4 ações bem chamativas, né? Então, como que a gente cria um engajamento positivo com esses envios, né? Então, a gente cria um conteúdo matador, né? Então, lembra sempre dos filtros anti-spams, né? Vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que pontuam. O assunto tem que chamar muita atenção. Então, esse é o primeiro ponto que a pessoa visualiza quando ela recebe o seu e-mail na caixa de entrada é o assunto. Então, se o assunto não chamar atenção, você vai passar despercebido, a toda ação que você fez não vai ter nenhum sentido. Então, esse assunto não pode ser o mesmo assunto que você utiliza em todas as campanhas, né? Ele tem que chamar muito atenção, dá para usar alguma coisa no momento, isso vai variar aí do que hoje a empresa permite que vocês façam, mas tentem realmente usar um assunto bem chamativo, né? Existem ferramentas como a nossa que tem o teste AB, que permite que vocês coloquem até 6 assuntos diferentes. Então, não sei qual assunto vai chamar mais atenção da minha base de contatos, faz um teste AB, pega aqueles contatos que são inativos e divide com vários assuntos diferentes e a gente vai mandar para o total da base, né, para o restante da base, aquele assunto que teve mais abertura, ou seja, chamou mais atenção da minha base. A reputação é por remetente, né? Então lembrem disso. Vocês têm uma única reputação. Então, se você está fazendo uma ação negativa em um envio e aí você faz outras ações positivas, você já prejudicou a reputação desse seu envio através do remetente. Então, você está utilizando o mesmo remetente para ações positivas e negativas, você vai acabar herdando esse tipo de reputação. Os links do envio têm que ter o mesmo endereço do remetente, isso é bem importante. Então, se vocês estão mandando a partir do remetente, por exemplo, contato@dinamize.com. Todos os links do meu e-mail têm que estar direcionados para o dinamize.com. Isso é um dos fatores que os provedores de e-mail pontuam negativamente por se parecer com o phishing, né? Então é bem comum que quando vocês vão lá na caixa de spam do e-mail de vocês vão ver lá bancodobrasil.com.br, né? E aí vai ter, atualize seus dados. Aí quando você vai aproximar o mouse sobre aquele link, você vai ver que o link não tem nada a ver com o Banco do Brasil, porque é um phishing, né? Então, você fazer um comportamento similar, você acaba sendo entrando dentro da mesma regra de filtro anti-spam, né? Então, tentem considerar isso, links com o mesmo endereço do remetente. Isso cabe também às imagens, né? As imagens têm que estar com o mesmo endereço, com a mesma hospedagem do remetente que vocês estão utilizando. As imagens são para encantar, né? Não é para substituir o texto. Então, se vocês estão criando o e-mail, as imagens têm que chamar atenção, mas o conteúdo do e-mail de vocês tem que ter texto. Tem que ter principalmente texto, porque é a partir do texto que o filtro anti-spam verifica que tipo de conteúdo, se aquele conteúdo é real. Em algumas dessas ações de reengajamento, eu sugiro até, inclusive, que você possa fazer uma arte legal no primeiro e-mail, no segundo e-mail não interagiu, faz um envio somente com texto. Esses envios somente com texto, eles tendem a ter uma entregabilidade bem melhor. Então, você consegue fazer com que o provedor entenda que aquele conteúdo é do tipo transacional, né? Você acaba saindo um pouco das regras de conteúdo de e-mail marketing e a chance de chegar na caixa de entrada ela é maior. Então, façam primeiro uma ação com conteúdo, com imagens, chamando atenção, tenha texto também, mas não abriu, não interagiu, tente uma ação ali com o envio, como pode ser o conteúdo similar, mas que ele seja inteiramente de texto, certo? Todas as configurações estão ok, então vocês têm que avaliar se todas as configurações do domínio de vocês estão com SPF, DKIM, DMARC, link de descadastro e também se vocês estão ali acompanhando pelo Postmaster, né? Então, se alguém tem dúvida alguma dessas configurações, eu posso mandar um material para vocês onde explica o que é cada uma delas e como vocês configuram, né? Esse acompanhamento Postmaster, o Gmail tem uma ferramenta gratuita que vocês conseguem acompanhar a reputação de vocês lá. Então, como é que o Gmail está vendo o domínio de vocês? Vocês estão com uma reputação boa, ruim, baixa? Vocês
estão recebendo muita denúncia de spam. Então, eles trazem bastante informações sobre o domínio de vocês. A dúvida do Fernando é se existem algumas palavras ou pontuação-chave que enviam o e-mail direto para spam. Sim, assim, tem provedores, né? Cada provedor possui um filtro de spam diferente. Tem algumas palavras que são comuns em envios de spam. Então, por exemplo, assim, se eu colocar promoção no meu e-mail, se eu colocar vendas, valores, cifrão, para o Gmail, isso é considerado algo de promoção. Então, ele vai para aquela aba promoções, que não é a caixa de spam. É uma aba promoções porque o conteúdo que eu estou enviando é considerado promocional. E está correto isso. É uma classificação correta. Aquela pessoa que decidiu receber os conteúdos de promoção numa aba promoção está recebendo correto. Porém, você vai evitar de chegar na caixa principal, né? Então, se essa ação é uma ação de reengajamento, o ideal é que realmente você faça um conteúdo que informe que você está tentando reengajar ela, que você quer ela continuar recebendo os envios de vocês e por que ela tem que continuar recebendo os envios de vocês. Então, existem outras, né? A gente tem uma lista lá de palavras que podem pontuar, mas isso varia de provedor para provedor. Então, por exemplo, assim, no Microsoft Outlook, aquele programa Outlook, então ele tem o próprio filtro no spam dele, o Gmail, o G Suite, ele tem o próprio filtro no spam dele, o Hotmail tem o próprio filtro no spam. Algumas palavras são comuns em todos eles, né? Mas, normalmente, se você está trabalhando com uma ação de reengajamento, te recomendo que para esses contatos que não estão interagindo, tenha a menor pontuação possível. Eu tenho até um post dentro do blog onde tem algumas ferramentas de testes que mostram alguns filtros anti-spam, né, o que pontua em cada filtro, né, vai pontuar para um, não vai pontuar para outro, mas para os que vocês já sabem que podem pontuar, recomendo que deixem zerada, né, essa é uma das coisas que podem fazer com que o envio chegue na caixa de spam e esse reengajamento não funcione. Então, a pontuação desse envio especificamente de reengajamento tem que ser a melhor possível, né? É diferente dos contatos que já são engajados. Os contatos que já são engajados com vocês, mesmo que você coloque uma palavra que tem uma pontuação negativa, o provedor não vai considerar isso, porque ele entende que a pessoa já tem um engajamento com você, né? Isso no caso do Gmail, da Microsoft, do Outlook, né? Do Yahoo, quando você já é engajado com a marca, já é engajado com o remetente, você pode mandar uma única imagem, pode mandar uma promoção, desconto, off, que aí não vai fazer diferença. Mas como a gente está falando de base de contatos inativa, a gente tem que trabalhar com 100% das coisas que a gente pode conhecer, que podem pontuar como spam, tirar fora do nosso envio, com a melhor pontuação ali de anti-spam possível. A Letícia questionou se a gente pode enviar o conteúdo das especificações das configurações. Sim, eu posso mandar depois do webinar, eu encaminho para vocês o link ali com um checklist das configurações. Se e-mail texto tem algum modelo na plataforma, a dúvida do Alex. A gente tem, na verdade, o elemento texto lá no editor drag and drop, né? Mas eu recomendo, inclusive, para vocês que vocês coloquem a partir do editor em branco, né? Tem lá dentro, na nossa plataforma, você tem um editor que é aquele que cria responsivo e também o editor em branco que não vem nada, que vem com algo parecido como se fosse um Word. Se você for fazer uma ação de somente texto, te recomendo, inclusive, que você use essa versão sem nada, sem o editor de arrasta e solta. Por quê? Porque aquele editor, mesmo que você coloque texto, ele coloca propriedades para que fique responsivo. E aí essa propriedade já torna o código um pouco mais pesado. Então, para ação de reengajamento, o ideal é que fique somente texto e todo limpo, né, sem nenhuma outra configuração. Então, recomendo até que coloque o texto somente naquele editor em branco. Se você tiver alguma dúvida ali, você pode depois mandar ali para a gente no suporte, que a gente te orienta ali como fazer. A dúvida do Rodrigo é sobre a configuração que é feita no domínio, verificação que é feita no domínio. Eu não sei exatamente qual é a parte, mas eu acho que você estava falando ali sobre os links com o mesmo endereço do remetente, isso? Se é isso, a gente precisa que todos os links que você está colocando dentro do envio de vocês estejam com o mesmo endereço do remetente. Então, ele tem que estar com o mesmo endereço que você está colocando lá. Às vezes, acontece que a pessoa coloca, vou enviar a partir do meu remetente, mas o link que eu estou colocando é de outro site totalmente diferente. Isso você acaba entrando dentro de alguma regra de filtro anti-spam, porque é um comportamento que eles chamam de scan, que é você mandar por um endereço e pedir para que a pessoa acesse um endereço diferente. Isso também é válido para as imagens, né? Lembrem que vocês fazem e-mail marketing, as imagens elas não estão
a imagem propriamente em si dentro do HTML de vocês. Ela está em forma de link, né? Então, no momento que a pessoa abre a mensagem, ela está baixando aquele link com aquele conteúdo da imagem. Então, ele tem um link também, ele está hospedado em um local. Então é importante dar uma olhada onde que vocês estão hospedando essa imagem, porque pode ser que ela está hospedada no local que pode prejudicar também a entrega de vocês. Falando então aqui algumas ferramentas, né? A gente tem um acesso ao Litmus, não sei se vocês já conhecem, eles fazem algumas validações das configurações, né? Tem outras ferramentas que fazem validações de configurações, mas é importante vocês usarem ferramentas de teste antes de vocês fazerem o envio final. Para quem é cliente da Dynamize e vai querer fazer uma ação de reengajamento, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente faz esse teste para vocês também. Podem apontar se tem alguma coisa nos filtros de spam que podem estar pontuando negativamente. Então, existem ferramentas como essa do Litmus, que ela verifica as autenticações, né? Então, se tem SPF, se tem DKIM, se tem DMARC, se tem algum IP em blacklist também, né? Então, isso é bem importante. Às vezes, você ainda não sabe, mas tem um domínio dentro do e-mail que você está fazendo que está em blacklist. Então, eu trouxe até um exemplo bem comum, que é o bit.ly, que é aquele encurtador de URL que às vezes a pessoa utiliza para tornar o link mais fácil, mas ele é utilizado por várias pessoas. Isso pode acabar impactando que normalmente ele está blacklistado, porque mesmo vocês que estão utilizando de uma maneira correta, existem pessoas que estão utilizando ali para fazer envio de vírus ou para roubar dados, e ele acaba entrando dentro da mesma regra, né? Ele vai receber denúncias e tudo mais, e pode acabar sendo blacklistado. Então, evitem utilizar qualquer outro domínio, inclusive esses encurtadores de URL que normalmente eles estão blacklistados. E aí você fez toda a ação para reengajar e acabou sendo bloqueado ou sendo colocado no lixo eletrônico porque você estava utilizando um link com problema, com um IP em blacklist, certo? Outro teste que vocês têm que fazer é testar se o envio pode estar chegando na caixa de spam dentro de algum provedor. Então, existem algumas ferramentas que testam a entrega na caixa de entrada. Para alguns provedores, por exemplo, eu uso Gmail, eu já tenho interação com você, dificilmente essa regra vai cair. Mas se é um contato que não interage com você, então é a primeira vez que eu estou mandando para essa pessoa, ela não interage comigo, normalmente esses filtros aqui estão corretos, né? Então você já vai ter uma visão geral do que pode estar acontecendo com a base, né? Então, dentro do Yahoo, meu e-mail não está chegando na caixa de entrada. Dentro do provedor X não está chegando na caixa de entrada. Então, você começa a ter uma visão mais ampla do que pode ser o problema. Normalmente, as ferramentas, inclusive a nossa, ela exibe nos relatórios uma aba que se chama domínios. E aí você consegue ver quantos por cento você tem do domínio X, né? Então, eu tenho 30% do Hotmail, 40% do Gmail, tantos por cento do Yahoo, e você tem que ver, olha, a maior representatividade do meu domínio é Gmail, então a maior abertura tem que ser do Gmail. Então você pode bater esses dados para ver, olha, eu tenho muito mais endereços do Hotmail, mas a taxa de abertura do Hotmail é lá embaixo. Então pode ser que o problema que você está tendo é com o Hotmail. Então aí vale você pegar e fazer esse conteúdo e começar a fazer testes, né? Ajusta o conteúdo, faz um envio de teste para uma caixa de Hotmail que você nunca abriu, nunca recebeu desse remetente, e veja se cai na caixa de entrada ou não. Não caiu na caixa de entrada, tem que fazer mais ajustes no conteúdo. Pode ser que tenha ainda alguma coisa pontuando. E aí testes, né? Verificar se alguma ou que outra palavra ou a falta de texto no envio de vocês pode estar fazendo o provedor entender que aquele conteúdo não é confiável. Aqui um outro exemplo de teste, né? Como que os filtros anti-spam veem o seu conteúdo, né? Isso é algo que normalmente acontece, que é a pessoa substituir o texto que você ia colocar dentro do e-mail em forma de imagem. Então, mesmo que aquele texto esteja dentro da imagem, o provedor, quando está recebendo, ele é um link só. Aquela imagem toda que você colocou e encheu de texto, o provedor vai receber um único link. Então, imagina que aquele provedor que vai receber o envio de vocês recebeu um único link com a sua imagem. Mas a sua imagem, ele não consegue ler o que está dentro dessa imagem. Então, ele vai acabar colocando você dentro da mesma regra, que é um remetente mandando com um único link, que é o comportamento similar a quem faz aqueles envios de vírus e phishing, por exemplo. Então, você não colocar o texto dentro do corpo do e-mail, né, dentro da parte legível para o filtro anti-spam, vai fazer com que ele veja todo o seu conteúdo como um único link. E a partir desse link ele vai ter que identificar se você é um conteúdo confiável ou não, né? Então você vai ter que ter uma reputação muito alta para ele considerar, não, você é confiável ou não, porque é a partir de um único link que ele vai ter que decifrar se você é você mesmo ou se aquele conteúdo pode ser de interesse da pessoa.
E além disso, a gente acaba perdendo alguns itens positivos, né? O Gmail, por exemplo, ele considera que um conteúdo pode ser de interesse do usuário pelos mesmos métodos que ele mostra resultados no Google, né? Então ele pega o seu histórico de buscas, quando você faz uma busca quando está logado, quando você usa algum aplicativo no Google Play, por exemplo, ele mantém tudo isso no histórico do seu remetente, do seu e-mail, né? Quando você recebe e-mail, então, por exemplo, ontem eu fiz uma busca sobre curso de e-mail marketing. Se eu receber um e-mail hoje falando sobre curso de e-mail marketing, o Gmail vai entender que talvez eu tenha interesse naquele conteúdo, mesmo que é a primeira vez que eu estou recebendo isso, porque no meu histórico eu já mostrei interesse naquele conteúdo dentro de uma busca. Então, você não colocar esse texto no Gmail, você está perdendo um momento importante de talvez explicar, né, desenhar para o provedor que aquele conteúdo pode ser de interesse para a pessoa. Você está perdendo aquelas palavras-chave que fazem vocês serem bem ranqueados dentro do próprio provedor de e-mail. Então, é algo parecido com o SEO, mas para dentro do e-mail também funciona. Dúvida do William, qual é o nome dessa ferramenta? Essa ferramenta aqui é o Litmus. Ela é uma ferramenta de simulações, né, de teste anti-spam. Depois eu posso passar o link ali para vocês. Então aqui estão alguns outros exemplos, né, de conteúdos, de validações. Ele verifica, por exemplo, se a cor da fonte é muito parecida com a cor do fundo, né? Às vezes a pessoa coloca um cinza no fundo e a imagem e o texto em cima do cinza é um cinza um pouco mais escuro. É o mesmo tom, é a mesma linha de cinza, acaba que ele fica entendendo que você está tentando esconder textos do usuário, né? Então isso é negativo por causa disso, né? Você acaba acabando entrando dentro de algum filtro por esse tipo de ação. E aqui também algumas outras opções ali que aparece, que é o. Acho que agora apareceu aqui. Sua mensagem parece conter referências a drogas, relaxantes musculares e tudo mais. Isso eu trouxe de exemplo para lembrá-los que os filtros anti-spam são globais, né? Então eles trazem itens, inclusive em idioma em inglês. Para ter uma noção aqui, esse exemplo ele estava pegando a palavra soma, que é o nome de um relaxante muscular. No português, soma não tem nada de negativo, mas nesse envio específico ele estava com uma pontuação super alta nesse passasse, então se enviasse para dentro de um e-mail que tinha esse filtro de spam, possivelmente pontuação 3 ele acabaria sendo bloqueado. Então, isso é algumas coisas que podem pontuar, mas a gente acaba não tendo muita noção de saber quais são as palavras que pontuam. Eu tenho um post até que a gente vou até atualizar ele, que tem alguma lista dessas palavras ali que pontuam, para realmente evitar, né? No português não tem nada de negativo a palavra soma, mas no inglês é um relaxante muscular, e aí tudo que é relacionado a farmacêutico normalmente acaba tendo uma pontuação negativa, né? Porque acaba remetendo àquela venda de medicamentos sem prescrição médica, de forma ilegal, então isso normalmente nos anti-spams acabam pontuando negativamente. Nesse exemplo, inclusive, eu trouxe com o assunto hoje é sexta-feira, venha conferir novidades do site, justamente porque o Outlook, né, o Outlook Desktop, aquele que é instalado o programa dentro do computador, ele considera a palavra sex do sexta-feira como algo negativo. Então você já tem uma pontuação 2 ali dentro desse filtro do Outlook, e aí dependendo de como a pessoa que tem o Outlook configurou, pode ser que esse envio já seja bloqueado, né? Pode ter passado por todos os filtros anti-spams, mas chegou no filtro do Outlook ali que a pessoa tem instalado, ele já bloqueou ali por causa da palavra sexta-feira. Então, são algumas palavrinhas ali que acabam tendo que ter esse cuidado, principalmente nesses casos de ações de reengajamento, porque isso vai definir se o envio vai chegar na caixa de entrada ou não, né? Então, aqui um outro exemplo aqui, o Outlook também considera se você coloca cifrão ou exclamação no corpo do e-mail. Então, esse tipo de conteúdo, o Outlook também dá uma pontuação 2, né? Então, ele já é uma pontuação bem alta para spam. Então, tentem evitar nesse envio de reengajamento. Para quem utiliza a nossa plataforma, a gente mostra no relatório de quais são os dispositivos acessados, né? Então vejam se tem muitos contatos que abrem dentro do Outlook, e se abrem dentro do Outlook, vocês tentem evitar esse tipo de conteúdo, né? Seja o sexta-feira, seja o cifrão ou exclamação, porque isso vai acabar fazendo com que o seu envio chegue na caixa de spam, seja bloqueado dentro do aplicativo, né?
Aí tem algumas outras coisas que eu trouxe ali como exemplo, não vou nem entrar aqui dentro disso, só para mostrar um pouco sobre, ó, seu e-mail contém imagens e também contém cerca de 3 kilobytes. Isso pode indicar que você está usando uma imagem ao invés de palavras e para evitar a filtragem baseada em texto, né? Então, sempre que você usa mais imagens do que texto, eles entram dentro desse filtro dizendo que você pode estar transformando em imagem o que você deveria estar colocando em texto para não passar por um filtro anti-spam de texto, né? Então, são algumas coisas que normalmente pontuam, né? Eu trouxe aqui como exemplo porque nesse envio de reengajamento a pontuação de anti-spam tem que ser a menor possível. Algumas outras ações, né, que vocês podem fazer com esses contatos, né? Então, depois das ações de reengajamento, né, que você pode fazer ali pela uma sequência de envios com aquele apelo de urgência, de conteúdo diferente, por exemplo, assim, exportar a base desses contatos inativos e utilizar ações nas redes sociais, como, por exemplo, o Facebook público personalizado. Ele permite que vocês façam a importação da base de contatos inativa e façam uma ação patrocinada para esses contatos, né? Então, pode ser que eles não estejam recebendo na caixa de entrada, algo assim. Então, você vai fazer engajar ele desde outra forma. Ou esse endereço de e-mail que ele tem como login no Facebook não é mais o que ele está usando ativo. Então, você faz uma landing page ou algo assim para recuperar esse endereço. Isso também pode ser feito dentro do Google, né? Do Google Ads, você pode fazer ali em gerenciador de públicos. Você também pode fazer uma importação dessa base. E você pode fazer ação específica para esses contatos, né? Então aqui você pode subir essa base para a lista de clientes. Então são duas ações que vocês podem fazer a parte do e-mail marketing, né? Aqui alguns exemplos, né? A Magazine Luiza faz bastante isso, de ação de reengajamento. Esse é um caso até que ficou bem interessante, porque eu tinha recebido no meu e-mail os e-mails do Magazine Luiza e depois de um tempo eu coloquei um filtro dizendo que todos os remetentes que viessem do newsletter, @Magazine Luiza, iriam para uma pasta dentro do meu e-mail. E essa pasta acabei não abrindo com frequência, porque eram só e-commerces e tudo mais, eu só entrava de vez em quando ali olhar para ver se tinha alguma coisa nova, algum assunto que chamasse atenção. Depois de um tempo, eu fui ver que todos os outros lojas seguiam me enviando, né? Eu continuava recebendo todos os dias da empresa X, da empresa Y, mas do Magazine Luiza, conforme passou o tempo, eles pararam de me enviar. Depois de algum tempo, eu recebi esse e-mail na caixa de entrada e era o assunto tá ali, oi sumido, tudo tá por aí, então ele é um assunto bem chamativo. E não era mais o marketing do Magazine Luiza, era Mariana do Magazine Luiza. Então eles mudaram o nome do remetente, então o endereço de remetente, a minha regra era em cima do newsletter, @Magazine Luiza, e agora quem estava me mandando era a Mariana do Magazine Luiza, então não entrou dentro daquela regra, não caiu mais dentro daquela minha pasta de regra que eu tinha feito, caiu na caixa de entrada e ainda assim o assunto era bem chamativo. Então, uma das coisas que vocês podem fazer também, então depois que vocês fizeram todo esse tratamento dessa peça que vocês vão fazer para reengajar esses contatos, é tentar trocar o remetente, né? Então, se alguém está feito alguma regra em cima do remetente de vocês, em cima eu mando a partir do contato, @meu domínio. Vou mandar agora em nome de uma pessoa da empresa, né? Então vai ser a Caroline da Dinamize que vai estar enviando. O remetente vai mudar. Se tem alguma regra em cima daquele remetente para botar dentro de alguma pasta, de algum marcador e que ignora na caixa de entrada, pode sair dessa regra, né? Mas aí você realmente vai ter que chamar atenção dentro daquele envio. Tem que fazer a pessoa realmente se reengajar com ele, né? Então, é uma das opções também para vocês tentarem um reengajamento. Essa é uma outra ação, né, que eles realmente evidenciam que se a pessoa não quer continuar recebendo os envios, ela descadastre da base, né, então ela vai ali ter o não gosto de novidades, que é um descadastro. Então, como eu disse, é preferível para vocês que a pessoa saia da base de contatos de vocês se ela não quiser mais receber o conteúdo, do que você continue enviando e ela não interagindo. Então, deixe bem evidente isso nessa ação que vocês vão fazer, que se ela quiser continuar a receber, você vai mandar o conteúdo que interessa a ela, né? Então você pode direcionar esse eu quero, por exemplo, para uma landing page onde você informa quais são os tipos de conteúdos que você pode enviar para ela e você segmente isso. Ou realmente, olha, se ela não quer mais continuar recebendo, ela pode se descadastrar, que não vai ter problema, mas você evita de prejudicar a sua reputação, de prejudicar os seus resultados a partir de um contato que não quer mais receber os envios. Aqui é um outro exemplo do Cabify, né? Aqui eu acho que é da iPlace.
na loja da Apple. A Return Path também faz esse tipo de ação, principalmente na época que a GDPR, que é aquela lei europeia, entrou em vigor. Muita gente fez essas ações para realmente ter a aprovação de quem queria continuar recebendo, né? Até porque isso acabava aplicando uma multa ali para quem não estava enviando para quem não tinha interesse mais em receber ou não tinha dado a permissão. Então, aí você deixa bem claro, né, se a pessoa quer continuar recebendo ou se ela não quiser continuar recebendo ali, dá essa opção. Na verdade, é deixar bem claro ali o descadastro, né? Esse também é um do evento do Web Summit, né? Ele vai colocar, se ela não quiser continuar recebendo, ela pode gerenciar ali as preferências. Aqui um outro exemplo também do Return Path. Então, as duas opções ali de reengajamento. Aqui alguns exemplos de mensagens, né, de reengajamento, mas aí vai de encontro à marca de vocês. Mas recomendo realmente que vocês façam uma ação bem chamativa. Se alguém utiliza a nossa plataforma e quer saber como segmentar isso e como fazer de forma automática essa ação também dentro da ferramenta, a gente pode ajudar vocês.